Bem-vindos! Hoje é dia 11 de agosto, quinta-feira, estamos iniciando mais uma reunião matinal. Hoje a gente vai comentar sobre a pesquisa mensal de serviços que o IBGE acabou de divulgar. A gente vai comentar também sobre os destaques políticos com o Eliseu Padilha falando sobre o rombo chegando à meta fiscal, já chegando no limite da meta fiscal. Também tem movimentos de bancos centrais lá fora. Na parte de empresas, resultados de Rumo e Eco-Rodovias, além de prosseguimento dos casos da Petrobras e da CEMIG que a gente comentou ontem. Mas tudo isso logo mais depois dos intervalos. Bem-vindos de volta. Começar agora pelo fluxo. Ontem os locais terminaram já net vendedores em 145 milhões. Destaques na compra foram para Goal, BB Seguridade, CPFL. Na venda para Cielo, Itaúsa, Ambev, Bradesco e BR Foods. Nas duas pontas, os locais destaques foram para Itaú e Vale 5. Os estrangeiros terminaram o dia net vendedores também, mas um valor bem menor, em 1,9 milhões. Os destaques na compra foram para Rumo e na venda para JBS. Começar pela parte macro internacional, o destaque do dia fica com os dois bancos centrais que tiveram reuniões ontem. O Banco Central da Coreia do Sul, que deixou a taxa inalterada na mínima histórica de 1,25, mas não descartou possíveis movimentos de corte de juros para frente. E também o Banco Central da Nova Zelândia, que cortou a taxa de juros para 2%, aí também a mínima histórica, que também falou que deve fazer mais movimentos para frente. Então a gente segue aquele cenário nosso de taxa de juros muito baixas lá fora, o que favorece o nosso quadro, principalmente frente aos nossos pares, aí esse é um destaque. Na parte externa, também hoje pela noite a gente deve ter produção industrial, vendas no varejo, investimento direto na China, então amanhã com certeza os mercados vão acordar, ser impactados por isso. As bolsas na Ásia terminaram o dia em queda, um pouco preocupados pela queda nos preços de petróleo, e também as bolsas no ocidente, agora bolsas da Europa, e as futuras de Nova York, eles também estão praticamente estáveis, serão um pouco puxados pelos resultados corporativos bem positivos vindo da Europa. Na parte doméstica agora, pessoal, começando com o indicador divulgado pela manhã pela IBGE, a pesquisa mensal de serviços, ela recuou 0,5% em junho, depois de uma alta de 0,2% em maio. Então, mais uma queda, não conseguiu chegar até o fundo do poço ainda a pesquisa de serviços. Na comparação anual, o setor recuou 3,4%. De qualquer forma, foi um resultado um pouco melhor do que os 4,6% de queda aguardado pelo mercado. A receita nominal de junho variou 0,3% negativamente, depois vindo de uma alta de 0,6% de maio. Então, praticamente a pesquisa mensal de serviços em junho veio pior que maio, renova aquele temor de que o pior ainda não passou. Na parte dos destaques políticos, a gente teve ontem à tarde numa fala do Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, falando que os limites orçamentários do governo estão próximos a estourar e a gente ainda tem 5 meses para o final do ano. Então, praticamente a programação orçamentária já atingiu o déficit de 169 bilhões, sendo que a meta contempla 170,5 bilhões. Então, um quadro bem preocupante. A gente continua vendo que o quadro fiscal ainda está bem longe de ser resolvido, é o principal problema que a gente tem no Brasil. E depois de toda a renegociação de dívidas, ficou bem ruim a situação do governo, bem crítica, bem uma primeira impressão ruim na primeira vez que o governo precisou. No mesmo tempo que a gente tem isso, o STF ele pede um orçamento maior para 2017. Ele quer um aumento de 23,49%, sendo que em 2016 o orçamento dele foram de 554 milhões, para o ano que vem eles querem 685 milhões. Isso depois de ontem a CCJ aprovar o projeto de aumento dos vencimentos do Procurador-Geral da República. O vencimento passa dos 33 mil anuais para 39,2. Dos 33 mil para os 39,2. A gente também teve uma polêmica vindo do jornal Valor Econômico. O Valor Econômico apresentou o primeiro levantamento que o Tesouro já fez sobre o assunto, que é a política de valorização do salário mínimo. O Tesouro fez uma apresentação sobre 2014 e, segundo o Tesouro, o montante atingido com a política de valorização do salário mínimo em 2014 foi de cerca de 47,5 bilhões.
Esse valor, representado como porcentagem do PIB, dá cerca de 0,92%. Para efeito de comparação, a gente gasta cerca de 0,47% com o maior programa social do país, que é o Bolsa Família. Então a gente está gastando quase o dobro com o programa de valorização do salário mínimo do que a gente gasta com o nosso principal programa social, um quadro bem crítico. O valor levantou também que para 2014 a gente gastou com Previdência, que é o principal ponto impactado pela política do salário mínimo. A gente teve, só um segundo, a gente teve gastos de 29,4 bilhões, ou seja, caso o programa de Previdência não fosse reajustado, fosse que nem estão propondo, apenas agora pela inflação e não pela política de salário mínimo, a gente teria gasto quase 30 bilhões a menos. Passando agora pela parte de empresas, a gente teve mais um prosseguimento agora sobre a Petrobras. Ontem a gente já tinha o Rodrigo Maia falando que pretende fazer a votação do programa do projeto de lei que altera o pré-sal, a participação obrigatória da Petrobras nos projetos de pré-sal, ainda em setembro. Hoje a gente teve o governo ainda em agosto, hoje a gente teve mais uma vez o governo reforçando essa postura. Então, provavelmente a gente deve ver essa votação ainda esse mês. A gente também teve a Petrobras pedindo para paralisação de 4 sondas das 6 atualmente que estão operando, o que é preocupante para a Odebrecht, porque segundo informações, a fornecedora de equipamentos poderia pedir recuperação judicial caso isso se confirme. A gente também teve mais um procedimento de notícia de ontem. Ontem a gente noticiou da CEMIG falando da venda de 39% da Light. Hoje as informações são que ela contratou o Banco Votorantim e o Banco Santander para dar prosseguimento ao processo. Os dois últimos resultados que a gente teve na parte de empresas, hoje a gente teve a Rumo com resultado um pouco abaixo do esperado, mas de qualquer forma a gente mantém a nossa visão positiva para o ativo. Destaque positivo do resultado de Rumo foram o volume de açúcar e o destaque negativo, o volume de milho, que caiu 38%. A gente também teve o resultado de Ecorodovias, que a gente também mantém a nossa visão positiva para o ativo. O resultado mostrou uma grande capacidade de racionalizar custos. E um destaque do resultado foi a administração, colocando que a venda da Elog Sul só mostra o comprometimento com a redução da exposição do setor do logístico e portuário. Então a empresa se concentrando cada vez mais no setor de concessões rodoviárias. Encerrando a nossa reunião matinal com os comentários da nossa área BTC. Os destaques de ontem foram para Petro 4, Vale 5, CVC, Via Varejo, Taesa, CPFL e GGBR. Vou ficando por aqui, amanhã a gente se encontra nesse mesmo horário aqui na Infomani. Até mais, pessoal!